Então, mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta casa e que sejamos todos envolvidos com as boas vibrações dos nossos amigos espirituais que aqui estão. Chico Xavier dizia que ele seguiu o Espiritismo porque ele encontrou no Espiritismo uma máxima que dizia que fora da caridade não há salvação. Segundo Chico Xavier, se ele tivesse lido em qualquer uma das obras espíritas ou escutado alguma coisa que dissesse que fora do Espiritismo não tivesse salvação, ele não seguiria esta doutrina. Isto por quê? Porque a caridade é um dos gestos mais nobres que um ser humano pode expressar. A caridade é um misto de amor, de afeto, de compreensão, de compaixão e de carinho para com os outros. Entretanto, a caridade muitas vezes ela é mal entendida, ela é mal compreendida, não entendendo realmente qual é o seu sentido conforme a entendia Jesus. E é este o título do nosso encontro de hoje: a caridade conforme entendia Jesus. Às vezes, em determinados momentos, nós somos tomados por esse sentimento da caridade. Agora, recentemente, nós vivemos um período, no final do ano, período próximo ao Natal. E nesses dias que antecederam o Natal e no início do Ano Novo, todos nós normalmente sentimos algo diferente no ar. Nós sentimos uma psicosfera diferente ou modificada das que normalmente nós sentimos durante o ano todo. Nós sentimos um clima mais leve, com uma sensação de tranquilidade e muitas vezes até de paz interior. E essa sensação nos faz ter a vontade muitas vezes de olhar ao próximo, de auxiliar o próximo e de fazer a caridade. Eu quero abrir só um parêntese aqui, porque eu falei psicosfera, para poder explicar um pouquinho o que vem a ser psicosfera. Tem muita gente que às vezes está vindo pela primeira vez na casa, então eu acho que é bastante pertinente. Psicosfera é uma palavra que vem do grego e é uma palavra muito utilizada no Espiritismo, que significa atmosfera psíquica. Ou seja, psicosfera é um campo de emanações eletromagnéticas formada pelo nosso pensamento e que envolve a todos nós. Psicosfera é um produto, como já disse, de nossos pensamentos e intenções. Se eu tenho pensamentos e intenções de ódio, pensamentos de vingança, de crueldade, de mesquinharia, eu vou gerar um campo em minha volta denso, um campo negativo, que é a psicosfera. E essa vibração ela vai ser muito negativa. Do contrário, também se dá se eu tenho pensamentos e intenções de carinho, de amor, de bondade, de compaixão, de perdão. Também gera em torno de mim um campo vibratório, uma psicosfera, só que é uma psicosfera positiva, leve, suave. Quem de vocês talvez já tenham convivido com alguém, ou talvez estivessem com alguém, que só chegar próximo daquela pessoa já se sente bem, né? Diz, nossa, é tão bom estar contigo, tu me faz tão bem, né? Se você fizer, daqui a pouco, se nós tivéssemos a condição de fazer um raio-x daquela pessoa e principalmente ler os pensamentos daquela pessoa, provavelmente a gente vai encontrar bons pensamentos, boas energias, e o que faz então gerar esse campo vibratório positivo e que nos aproxima. Da mesma forma, o negativo também, ele atrai
aqueles que se comprazem e têm a mesma linha de pensamento e intenções e vibram da mesma forma. Então, eles acabam por se atraindo. A psicosfera é, portanto, a soma dos pensamentos, daquela padrão vibratório que nós mesmos alimentamos. Então, quando a vibração dos nossos pensamentos é positiva, nós somos tomados, então, por esses sentimentos mais leves, esses sentimentos de fraternidade, de bondade, e isso faz aflorar em nós aquilo que nós temos de melhor. Dentre eles, a questão da própria caridade, de poder ajudar o próximo, de servir o próximo, de ajudar ao outro. E esses pensamentos, como eu disse, eles nos modificam ao nosso derredor, aquilo que está em nossa volta, e também o somatório do meu pensamento, do teu pensamento, do nosso pensamento, unindo-se a milhões de pensamentos em todo o nosso planeta, pensamentos iguais, positivos, acabam modificando a psicosfera deste planeta, do planeta Terra. Então, é aquilo que eu estava comentando no início. Nessas épocas, a gente sente, parece que o ar está mais leve. É justamente essa união de pensamentos bons que torna a vibração do nosso planeta mais amena, mais tranquila, transformando a todos nós. Por isso que a doutrina espírita nos diz: orai e vigiai. Orai pelos outros e vigiai a nós mesmos, aos nossos pensamentos, às nossas intenções, para que a gente possa ter sempre pensamentos bons, pensamentos positivos. Bom, dito isto, vamos então ao tema do nosso encontro de hoje, que é a caridade. Mas o que é a caridade? Muitas vezes a gente confunde caridade com esmola e às vezes também confundimos a caridade com filantropia. A esmola, normalmente, ela é ofertada, ela é dada ao pedinte de esmola. Aquela pessoa que muitas vezes se encontra degradado fisicamente, emocionalmente, moralmente e espiritualmente. E que acaba, por estar sofrendo todo esse processo, embrutecendo, acaba se tornando uma pessoa amarga, uma pessoa, como se diz, dura para com os outros e principalmente para com ele próprio. A esmola, ela é uma doação externa, que uma vez que você ofertou, uma vez que você deu aquela esmola a alguém, teoricamente, damos por encerrado, aí boto entre aspas, a caridade. Evidentemente que a esmola não merece nenhuma reprovação, porque ela é um ato, sim, de generosidade, é um ato de bondade com relação àquela pessoa que está padecendo de alguma necessidade, de alguma privação. O que se reprova, muitas vezes, não é a esmola, e sim o ato, a maneira pela qual a esmola é ofertada. Quando nós ofertamos algo a alguém, nós temos que ofertar de forma que aquela pessoa que esteja recebendo não sinta-se constrangida e nem tampouco humilhada. Esta é a única reprovação que pode se dizer com relação à esmola quando alguém dá com um sentido de se engrandecer. Toda a ajuda que se dá deve ser da forma como o Evangelho nos ensina, que se dê com a mão direita sem que a esquerda saiba. Ela tem que ser dada de uma forma discreta, o mais discreta possível. Essa ajuda, ela tem que ser dada sem alardes, sem criar, como disse, constrangimentos ou a humilhação a quem recebe. Quanto à filantropia, a filantropia normalmente são doações de grandes valores, que são voltadas às organizações humanitárias, às comunidades, às fundações e entidades não governamentais, que têm por objetivo o benefício em prol da humanidade.
E esse ato de doação através da filantropia também é um ato de amor fraterno, também é um ato de humanidade daquela pessoa que está doando aquele valor ou aquela quantia, porque ajuda a edificar obras de incontestáveis valores. São dinheiros que financiam setores da ciência, da arte e muitas vezes da cultura. Podemos citar aqui 2 ou 3 filântropos, como John Rockefeller, que foi um dos grandes magnatas do petróleo no final do século XVIII, que fazia filantropia destinando grandes somas, grandes valores de dinheiro para estudos da ciência e da medicina, através de pesquisas médicas, que ajudou, por exemplo, a erradicação da febre amarela, um problema que agora nós estamos ouvindo novamente, estamos enfrentando aqui no Brasil. Veja bem, isso em 1870. Podemos citar também Ted Turner, que é o presidente daquela famosa rede de televisão americana, CNN, que todo mundo já ouviu falar em algum momento. Ele é voltado para questões do meio ambiente. Então ele faz doações vultuosas para ONGs e para projetos que venham em benefício ao meio ambiente. Outro que todos nós conhecemos, Bill Gates, considerado o homem mais rico do mundo, segundo dizem, já doou mais de 30 bilhões para estudos da AIDS e outras doenças. Então nós temos aí alguns exemplos de filantropia que não tem nada a ver com questões da caridade. Já a caridade é um sentimento de ajuda a alguém sem o objetivo de querer algo em troca, sem o objetivo de querer qualquer recompensa. E isso caracteriza a essência boa do ser humano. Podemos citar aqui alguns nomes, que muitos de vocês com certeza conhecem. Irmã Dulce, Vicente de Paula, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros que têm de idêntica envergadura, que acabaram se transformando em apóstolos da caridade. Nada eles possuíam de riqueza material, absolutamente nada. Entretanto, ofertaram aquilo que eles tinham de melhor com eles mesmos. Eles ofertaram o amor. E através disso, eles fecundaram em milhões de vidas o pólen da esperança, o pólen da saúde, o pólen da alegria de viver. Fora da caridade não há salvação. Essa é a máxima de Allan Kardec. E quando Kardec disse isso, ele entendeu claramente os ensinos de Cristo. Em todos os tempos, houveram criaturas que ensinaram a caridade, mas poucos a praticaram verdadeiramente a exemplo de Jesus, que não apenas exemplificou a caridade, como indicou como sendo o caminho que leva a criatura humana ao reino dos céus. Paulo de Tarso, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 10, ele diz o seguinte, e aí me permitam fazer a leitura. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, o estandarte aqui é a caridade, eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado a acharão graças diante o Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. Ela brilha no céu como auréola, santa na fronte dos eleitos. E na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passais à direita, benditos do meu Pai. Reconhecê-los-ei pelo perfume da caridade
que exalam em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem com essa máxima da ordem divina: fora da caridade não há salvação. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Paulo de Tarso. Joana de Ângeles também nos fala sobre a caridade. Ela diz assim: o homem verdadeiramente caridoso procura elevar e não rebaixar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Sendo a virtude por excelência, a caridade constitui a mais alta expressão do sentimento humano, sobre cuja a base as construções elevadas do espírito encontram firmeza para desdobrarem atividades enobrecidas em prol de todas as pessoas. Asseverando ainda Joana de Ângeles que a caridade legítima requer um requisito imprescindível, que se chama a fé. A caridade é, sobretudo, cristã. A caridade bem sentida, isso é Joana de Ângeles, tá? A caridade bem sentida e vivida estabelece verdadeira fraternidade entre os homens, visto que todos somos filhos de um mesmo Pai, e do mesmo modo que os espíritos superiores nos amparam e nos sustentam nas lutas humanas, devemos nós igualmente amparar nossos irmãos em humanidade. Pois bem, e aí Kardec pergunta: e Jesus? Como Jesus vê a caridade? E lá no Livro dos Espíritos, questão 886, ele questiona da seguinte forma: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a entendia Jesus? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Desta forma, Jesus entende a caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência. O que é ser benevolente? Ser benevolente é agir de boa vontade para com quem quer que seja. Benevolência está na nossa delicadeza, nos nossos gestos de gentileza, nas nossas preocupações com relação aos outros. Ser benevolente é ser dócil, é ser afável no trato para com os outros, é nas palavras que nós proferimos aos outros, procurando sempre deixar que o outro fique à vontade. Ser benevolente é pensar no próximo também. E não apenas em nós mesmos, nos nossos problemas, nas nossas prioridades, nas nossas urgências e nas nossas emergências. A benevolência, ela tem o caráter de doação. Doar-se em primeiro lugar. É doar o nosso tempo para ouvir alguém, é para prestar um favor, um auxílio, por menor que seja, ou um auxílio de gesto grandioso, como o do altruísmo, que por vezes alguém dedica boa parte da sua vida para cuidar de alguém em especial. Temos exemplos aí de mães que passam uma vida cuidando de um filho que tem problemas neurológicos, muitas vezes está em cima de uma cama. Isso é doação, isso é benevolência. A benevolência abrange algumas nuances, dentre elas as que nós falamos, tanto a questão da esmola, quanto a questão da filantropia, desde que seja dada com sentimentos de carinho e também de atenção. No mundo que nós vivemos hoje, ainda há tantas pessoas que carecem do necessário. E aí entra a questão da assistência social, que também faz parte da caridade, da benevolência, atendendo aqueles carentes nas suas
necessidades mais urgentes e indispensáveis. A indulgência. A indulgência é misericórdia, é compreensão, é tolerância para com as atitudes alheias. A indulgência é virtude que deve atuar no nosso pensamento toda vez que nós estivermos julgando, analisando e refletindo sobre outra pessoa. O indulgente não vê os defeitos do outro, ou, se os vê, evita falar deles ou divulgá-los. Ao contrário, procura ocultá-los. O homem de bem é indulgente para com as fraquezas dos outros, porque ele sabe que ele também vai precisar da indulgência, porque ele também tem as suas fraquezas. E aí nós recordamos aquela palavra que Cristo nos dizia: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Finalmente, o perdão das ofensas. O perdão das ofensas nos coloca na posição de não mais odiar. É a virtude que triunfa sobre o ressentimento, sobre a vingança, sobre a mágoa, o rancor ou punição. Perdoar é dar o direito a cada um de ser como é, e também de nos dar o direito de ser como nós estamos. Entendendo que todos nós estamos num estado atual provisório e que todos nós devemos, sim, crescer gradativamente, constantemente, para nos melhorarmos. Benevolência, indulgência e perdão. Estes são os caminhos da caridade, da salvação e da felicidade que todos nós almejamos, que todos nós sonhamos. Podemos entender, então, que existem dois tipos de caridade. A caridade material, que é aquela que você pratica dando algo a alguém, seja uma esmola, seja roupa, seja mantimentos, enfim. E a caridade moral, que é aquela que Cristo nos ensina. No Evangelho, no capítulo 13, nos traz a instrução, e aí eu vou pedir a permissão para vocês de ler, a instrução dos Espíritos que nos falam sobre a caridade material e a caridade moral. O primeiro deles é da irmã Rosália, em Paris, 1860. Chega mais aqui próximo da luz. Amamo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que os nossos outros nos fizessem. Toda a religião e toda a moral se encontram contida nesses dois ensinamentos. Se eles fossem seguidos aqui na terra, todos seriam felizes, pois não haveria ódio, nem conflitos, nem ressentimentos e principalmente não haveria pobreza, porque daquilo que sobra na mesa dos ricos, muitos pobres se alimentariam. Assim, vocês não veriam mais, nos bairros sombrios em que vivi, durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo crianças miseráveis, necessitadas de tudo. Ricos, pensem um pouco em tudo isso. Ajudem os infelizes com o melhor que puderem. Deem, para que um dia Deus possa retribuir o bem que fizeram e para que possas encontrar, quando desencarnarem, um grande número de espíritos agradecidos que irão recebê-los na fronteira de um mundo mais feliz. Se pudessem imaginar a alegria que senti ao reencontrar no além aqueles a quem pude ajudar em minha última encarnação terrena. Portanto, amem ao próximo. Amem como amariam a vocês mesmos, pois agora sabe que o infeliz que afastam pode ter sido outrora um irmão, um pai, um amigo, que agora rejeitam. Qual será o desespero de vocês ao reconhecê-los no mundo dos espíritos? Espero que tenham entendido bem o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode fazer, porque não custa dinheiro e ainda assim é o mais difícil de ser praticada. A caridade moral consiste em se tolerarem uns aos outros, e é o que nos
o que menos fazem nesse mundo inferior onde estão encarnados atualmente. Possuem um grande mérito, acredita em mim, o homem que se sabe calar-se para deixar falar o outro que seja mais tolo do que ele. Agir assim é uma forma de praticar a caridade. Não deem ouvidos quando uma palavra de menosprezo escapa de uma boca acostumada a zombar. Ignorem o sorriso desdenhoso com que muitos os recebem por se acreditarem superiores. Na vida espiritual, que é a única real, essas pessoas frequentemente estão muito abaixo de você. Proceder dessa forma não é ser humilde, mas caridoso, pois não observar o erro dos outros é uma forma de praticar a caridade moral. Entretanto, a caridade moral não deve impedir a caridade material. Cuidem para não desprezar o seu semelhante. Lembre-se do que eu lhe disse. O pobre que hoje rejeitam pode ter sido um espírito que foi muito importante para vocês em outra vida e que, momentaneamente, se encontra em uma posição inferior. Tive a oportunidade de reencontrar na vida espiritual um dos pobres a quem pude, por felicidade, ajudar algumas vezes na terra e a quem hoje me cabe implorar por auxílio. Lembre-se de que Jesus disse que somos todos irmãos e pensem sempre nisso antes de rejeitarem o indigente ou o mendigo. Adeus. Pense naqueles que sofrem e orem por eles. O segundo relato é de um espírito protetor. Ele é um pouquinho mais curto e eu vou ler rapidamente também porque é bastante interessante para nós podermos encerrar o nosso encontro. O espírito protetor, Lyon, 1860. Meus amigos, tenho ouvido muitos dizerem: como posso fazer a caridade se muitas vezes nem mesmo tenho o necessário? A caridade pode ser feita de mil maneiras. Podem praticá-las por pensamento, por palavras e por ações. Como praticar a caridade por pensamento? Orando pelos pobres abandonados que morreram sem terem podido viver com dignidade. Uma prece vinda do coração os aliviará. Como praticar a caridade por palavra? Dirigindo aos companheiros do dia a dia conselhos benéficos, dizendo aos homens amargurados pelo desespero, pelas privações, e que por isso ofendem a Deus: eu era como vocês, sofria e me considerava infeliz, mas acreditei no Espiritismo e hoje sou feliz. Aos velhos que dizem: é inútil, estou no fim da vida, vou morrer como vivi, respondam assim: a justiça de Deus é igual para todos. Lembrem-se dos trabalhadores da última hora. Digam às crianças que já estão viciadas pelas más companhias e que, prestes a ceder às más tentações, se perderão pelo mundo. Deus toma conta de vocês, meus queridos pequenos, e não temam em repetir sempre para elas essas doces palavras. Elas acabarão sendo assimilados por suas jovens inteligências e, em vez de pequenos vagabundos, terão feitos homens de bem. Isto também é fazer a caridade. Como fazer a caridade por ação? Oferecendo aos irmãos um sorriso, tendo para com eles um gesto afetuoso, dispensando-lhes singelas atenções, prestando-lhes pequenos favores, enfim, procurando tratá-los como gostariam de ser tratados. Muitos de vocês dizem: somos tantos na terra que Deus não pode nos ver a todos. Escutem bem, meus amigos. Quando estão do alto da montanha, não abrangem os olhos os milhões de grãos de areia que os circundam? Pois bem, Deus observa todos do mesmo modo. Ele deixa que use o livre-arbítrio, assim como vocês deixam os grãos de areia se moverem ao sabor do vento que o dispersa. A diferença é que Deus, em sua infinita misericórdia, colocou no fundo do coração de vocês uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutem-na, porque ela somente dará bons conselhos. Às vezes, consegue entorpecê-la, deixando que o espírito do mal se manifeste. Então ela se cala. Mas fiquem certos de que ela se fará ouvir novamente, tão logo perceba em você o primeiro sinal de arrependimento. Escutem e questionem sua consciência,
pois ela sempre terá bons conselhos para confortá-los. Meus amigos, a cada novo regimento o general confia uma bandeira. Eu trago a minha através desse ensinamento do Cristo. Amem-se uns aos outros, pratiquem e reúnem-se em torno desse ensinamento e receberão como retorno a felicidade e a consolação. Então, tá bom. Para encerrar, nós vamos só assistir um videozinho. Vou apagar ali, por favor. Bem interessante, bem legal.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Então, meus irmãos, como diz o meu amigo Roberto, o convite de hoje é a gente refletir sobre esse tema da caridade e quem sabe a gente conseguir colocar em prática um pouquinho da forma como Jesus a entende. Obrigado pela atenção de todos e uma boa noite.